Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Talk About Something. Eu sou Dan de Souza e no vídeo de hoje nós iremos conversar e fazer uma análise geral sobre o filme Onde Está a Segunda, original da Netflix. Sim, hoje vamos analisar mais uma produção original Netflix que, querendo ou não, por incrível que pareça, é o segundo longa que eu vejo direcionado ao público sci-fi, para quem não sabe, ficção científica, que a Netflix acerta na fórmula e na sua dosagem. Onde Está a Segunda, ou o título original What Happened to Monday, ele vai trazer algumas questões políticas, sociais e até filosóficas em torno de um assunto polêmico que é justamente a questão do crescimento populacional, assim como suas consequências e umas possíveis soluções dentro de um universo distópico, de um futuro não tão distante assim. E vou ser bem ousado em dizer que praticamente esse filme chegou para consagrar a atriz Noomi Rapace, que, caso você não esteja recordando, é a doutora Elizabeth Shaw de Prometheus e de Alien Covenant. Só que eu já conheço essa atriz um pouquinho lá atrás, quando ela fez a versão sueca de Millennium, que inclusive é a versão original, que é baseado nos livros da coleção Millennium, O Homem que Não Amava Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar. E aqui no filme Onde Está a Segunda, ela vai interpretar simplesmente e nada mais que 7 irmãs gêmeas, ou seja, 7 personalidades diferentes. Aí você já percebe que a consagração com certeza é garantida. E é partindo dessa premissa que vamos fazer a análise geral do filme Onde Está a Segunda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal, clicando no botão vermelho que se encontra aqui embaixo e no ícone do sino. Assim você vai ser avisado quando novos vídeos forem postados. Tudo bem? Chega de delongas, então vamos para a nossa análise. Bem, Onde Está a Segunda ele já inicia com um prólogo mostrando como está a situação do mundo atual, que no caso ali é 2043, o futuro não tão distante assim. Onde eles estão falando as consequências negativas do crescimento populacional. Dentre elas a escassez de recursos naturais, assim como a degradação do meio ambiente. Então a solução encontrada foi a implantação da lei de alocação infantil, implantada pela bióloga e ativista Nicolette Kaiman, que aqui é interpretada pela atriz Glenn Close. E o que consiste essa alocação infantil? Ele simplesmente é da seguinte forma: ele implementou que toda família deveria ser constituída de pai, mãe e um filho único. E todos aqueles que tiverem mais de um filho, esse filho mais velho vai ser retirado dessa família e alocado para um centro de hibernação, onde essa criança teoricamente iria entrar numa cápsula e iria entrar num processo de hibernação. Só que não. E ao mesmo tempo que essa lei está sendo implantada, em um hospital não tão distante assim, nascem 7 irmãs gêmeas. E infelizmente, por ter sido um parto bastante difícil, elas acabam perdendo a mãe. E o pai é desconhecido e quem resolve assumir a responsabilidade é seu avô, Terry Setman, que aqui é interpretado pelo ator Willem Dafoe. Só que graças à ajuda de um médico, ele conseguiu ocultar o nascimento dessas 7 crianças. Então ele resolveu cuidar dessas crianças dentro de um regime fechado, onde cada uma dessas crianças recebeu como nome um dia da semana, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E o que consistia esse nome? Elas só poderiam sair de casa no dia que fosse correspondente ao seu nome. Aí começa esse processo de treinamento. E é até interessante que o ambiente onde elas moram, um apartamento, ele é todo planejado para uma possível invasão, uma possível descoberta e até mesmo para poder manter esse segredo. Inclusive o avô dessas meninas, ele tinha adulterado a pulseira de identificação, que era como se fosse uma RG. Além disso, tinha uma microcâmera, onde registraria todos os fatos que elas presenciavam durante o dia. Esses fatos eram repassados para todas elas, para a gêmea do dia seguinte poder manter o disfarce e utilizar essas informações, caso alguém pergunte, para poder dar essa continuidade da informação. Já que na sociedade elas se apresentam como uma única pessoa, chamada Jerry Setman. 30 anos se passaram e o cotidiano dessas irmãs foram baseados desta forma. Só que um belo dia uma das irmãs não retorna para casa, então elas precisam investigar e verificar o que realmente aconteceu. E justamente a irmã desaparecida é a de segunda-feira, daí o nome Onde Está a Segunda. Bom, do enredo do filme eu só posso falar até aqui, até porque eu vou estar invadido a zona proibida e delicada e até mesmo polêmica dos spoilers. Então, o objetivo principal aqui é fazer a análise geral do filme. Vamos partir primeiro para os assuntos abordados no filme. E o primeiro deles é a questão do crescimento populacional, suas consequências negativas, que tem a ver com a degradação do meio ambiente, com a escassez dos recursos naturais. Então o filme já vai dando essa prévia para justamente o espectador entrar dentro do contexto da história e para compreender por que foi implantado a lei de alocação infantil,
que aí nós passamos para o segundo assunto abordado no filme, que é a questão da erradicação. Aí entramos já numa zona de um questionamento bastante delicado. Como eu falei anteriormente no enredo, existe a questão do governo retirar o filho mais velho daquela família que possui mais de um filho e levar-o para o centro do programa de hibernação. Só que o que acontece? Ao invés de colocar as crianças para hibernarem, não, eles acabam eliminando essas crianças. Aí começa o seguinte questionamento. Um crime, ele pode ser justificado por uma lei? E o terceiro assunto abordado no filme é a questão do papel da família. Como eu falei anteriormente, no encontro no final do dia de todas as 7 irmãs, é realizado para poder repassar todas as informações, tudo aquilo que vivenciaram, porém também simboliza ali que a família é o refúgio, a união, a fortaleza, a essência, ou seja, aquele núcleo familiar é muito importante para elas poderem dar continuidade a esse disfarce, a continuar na correria da sobrevivência e mantendo essa sincronia de informações de aparência, sendo que, apesar delas terem diferenças de personalidades ideológicas, elas possuem um personagem que precisa interpretar para a sociedade. Que aí já passamos para o nosso quarto assunto abordado no filme, que é a questão dos sacrifícios. Pelo fato delas viver apenas um personagem diante da sociedade, elas precisam se sacrificar. E é muito interessante que uma das cenas, que foi inclusive bem marcante e considero bastante forte, é quando uma delas foge na tentativa de brincar, escondido, só que quando ela retorna, acaba se machucando e corta um pedaço do dedo. Então, para não levantar suspeitas, o que teve que ser feito? O avô teve que chegar com todas elas e cortar um pedaço do dedo. E antes dele praticar a estação, ele comenta: tudo que acontece com uma de vocês vai refletir nas demais. Ou seja, qualquer cicatriz que aparecesse numa, deveria acontecer com as demais. E aí que já entramos para o nosso quinto e último assunto abordado no filme, que são os segredos. O filme não apenas foca nos segredos contidos na situação das 7 irmãs, mas também nos bastidores da lei de alocação infantil. Então esse processo que não é visto pela sociedade prova que todos têm os seus segredos, desde os processos políticos, assim como os cidadãos. E depois dessa análise rápida do enredo e também dos assuntos abordados, agora vamos para as minhas impressões sobre o filme. E o primeiro deles, como eu falei logo no início, este filme chegou para consagrar a atriz Noomi Rapace. Ela está fazendo um trabalho muito bem. E como eu falei anteriormente, cada uma das 7 irmãs possui uma personalidade e um estilo diferente. E ela consegue fazer essa diferença tanto pelo olhar, quanto pelos trejeitos, quanto até a forma expressiva de cada um desses personagens. Então não temos como deixar de fora esse destaque que é bastante forte e presente no filme. E outro ponto positivo do filme é que ele é um filme bastante dinâmico, por mais que ele possua elementos clichês, que é bastante interessante, que inclusive vou abrir um parêntese aqui, eu não sou contra o uso de clichês em filmes e em séries, mas existe uma regra. Você pode usar um clichê desde que ele seja bem feito. E é justamente aqui o que temos presente em Onde Está a Segunda. Você possui elementos clichês, você possui um filme dinâmico, e esse filme consegue sincronizar os atos dramáticos com os alívios cômicos, até mesmo com as cenas de ações. Ele consegue envolver o espectador dentro dessas camadas apresentadas durante essas 2 horas de filme. Outro ponto interessante que eu detectei ali no filme é a dinâmica bem semelhante àqueles filmes de ação da década de 90. Se você cresceu nessa época, aqueles filmes do Sylvester Stallone, estilo O Juiz, e até mesmo do Arnold Schwarzenegger, Fim dos Dias, você vai conseguir perceber que a fórmula usada neste filme foi bastante utilizada nestes filmes da década de 90. E depois de tudo isso que nós conversamos sobre a sinopse, os assuntos abordados e as minhas impressões sobre o filme, tenho que dizer mais uma vez que Onde Está a Segunda, ou What Happened to Monday, é um dos acertos da Netflix em termos de filmes depois de Okja. Inclusive me conte nos comentários aqui embaixo como foi a sua experiência ao assistir Onde Está a Segunda. E se houve algum elemento que de repente eu não citei aqui, fique à vontade, o espaço é nosso. Inclusive, vamos abrir uma observação aqui. Se você for comentar algum detalhe presente no filme, por favor, identifique com a palavra em letras maiúsculas como spoiler, para não estragar a experiência do coleguinha, tudo bem? Lembrando que se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo, assim você vai estar ajudando na divulgação e no crescimento do canal. Lembre-se também de me seguir nas redes sociais, os links estão aparecendo aqui embaixo. Pode me chamar que nós vamos conversar. Bem, eu vou ficando por aqui, fique bem, um grande beijo e tchau!